você falou assim, ó, vou estudar marketing digital, PLR. Como é que foi parar nisso aí? Do nada, você... Então, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui, eu Não, parei... vou voltar, nós estamos com tempo. Eu parei aos 14 anos, né? Quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15, 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai. Era uma porta de vidro e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro. Tudo a lei da atração. Então, meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande, e tem até fotos. O nome da minha loja era Game Box, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E ali era a mesma coisa. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada para quem sabe, né? Como que é isso, e desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. E como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas enfim, nesta loja eu percebi o seguinte, Mike, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal. E cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, aos 15, 16 anos. É grana pra caramba, se for bem. Exatamente. Antigamente, então, era muita grana. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá? De forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei a ir com ela fazer viagens, né, para São Paulo, na Feira da Madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente era excursão, né, de ônibus, olha, as pessoas devem conhecer isso aí, onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para 3 cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... uma das duas aí é capital do vidro, a outra é capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E então eu me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ela ter há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. Assim, uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte, ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância. Sabe, eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, Tá errado. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje e ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que, se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né?
pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games, eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais, tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda, tá? E aprendi a fazer tudo sozinho. Doido, cara. Você não faz tudo então. Cara, eu sempre fui muito autodidata, né? Em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, PlayStation 3, custava 1.400, 1.500 alguma coisa. Eram 2 dias de curso e eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, tá? Onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzia a página, porque ali eu não entendia em inglês, não entendia nada. Eu traduzia a página e via ali o que todo mundo estava falando. Era cara da Rússia, era cara do não sei o quê. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei 2 aparelhos de videogames de outras pessoas. Só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garota da minha idade estava fazendo na minha sala, e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, que sentido tem isso aqui? Pra que eu vou ficar aqui? Pra que eu vou estudar? Pra que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas pra mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu tô perdendo meu tempo. Uma coisa legal, quando eu estudava, o professor mandava assim, ó, copiar a matéria do livro, matava no quadro que estava no livro. Eu não concordava. Se já tá no livro, pra que eu vou copiar? Exato. Você tinha o mesmo pensamento também? Tinha o mesmo pensamento. Pra que é que eu vou saber o que o bendito do Napoleão tomava no café da manhã dele, na história do não sei o que? Cara, ok, ser uma pessoa culta, legal, mas não vai mudar a sua vida. Procura ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final, entendeu? Quanta coisa você nem se lembra, cara, que você estudou na escola. Não, eu mostro conta de xy ao quadrado vezes 30, cara, 40, eu sou zero esquerda em matemática. Não, eu também não sei nada. Ok, na verdade, eu não sei nem escrever até hoje, porque é errado falar isso, mas eu nunca fui fã de estudar, né? Não, porque eu também concordava. Nunca fui fã de estudar. Eu nunca concordei. Hoje, a única coisa que eu sei é o quê? Ler. Quando eu quero escrever alguma coisa importante, eu posso escrever, mas demora. Eu peço alguém, porque eu tenho algumas assistentes que elas vão corrigir para mim. Fora isso, eu não... Sim. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, pô, ok, eu já estou ganhando essa grana aqui toda, e peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara, e o cara tá fazendo muita grana, mas peraí, tá errado isso aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns 7 anos de idade, eu estava ainda na, sei lá, 4ª, 3ª série, 2ª série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei, né, para uma pessoa num ponto de ônibus, que eu pegava os rotas escolares, né, e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois isso, depois da faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente, eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da segunda reflexão, né? Daí, Mike, respondendo a sua pergunta, como foi que eu conheci o marketing digital? Eu tive esse insight nessa loja de games, né? Que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo, apesar de já estar ganhando uma grana ali muito boa. E eu pensei comigo, ok, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa loja de games, eu quero tentar fazer algumas outras coisas. Tem uma coisa no livro e também no documentário O Segredo, que fala o seguinte, você não precisa ver toda a escada, é mais ou menos assim. Não, é o carro, você não precisa ver, tá dirigindo à noite, farol ligado. Você não precisa ver os 200 km, você precisa ver o quê? 20 metros à frente, 30. Não tinha driver tinha, mas tem um Jack Daniels. Isso também serve, tudo bem. Ótimo. Bora lá? Muito obrigado. Isso aqui eu acho que veio da Rússia, viu? Da Rússia, isso aí? É. Nossa. Isso da Rússia. Os caras lá tomam isso aqui sem gelo. Então a gente tem que tomar sem gelo também. Lá também já é frio pra caramba, né? Então não precisam. Daí, Mike, eu lembro de uma frase lá que é exatamente como essa. Só ver os primeiros... Você não precisa ver toda a escada, os primeiros 10 você precisa de ver o primeiro degrau. O que um bando de bunda mole que está me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a fazer alguma coisa? Eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar. Eu tenho que ter uma clareza total. Cara, você está com mente de mediocridade.
verdade. Você ainda nem sabe o que você quer. Se você quisesse, você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que não queria ganhar dinheiro com a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso. Mas eu ia encontrar alguma coisa. Não me interessa. Existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta, para você ganhar dinheiro. Eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para começar aquilo. Não. Na minha adolescência, eu sempre fui all-in. Eu sempre fui muito diferente das outras pessoas que eu conheço. Eu fui louco. Em resumo, isso. Perante a sociedade, é louco. Exato. Então, antes de conhecer o marketing digital, Mike, com essa loja de games, o que eu fiz? Eu fui apresentado a várias outras propostas de negócios. Marketing multinível, por exemplo. Eu também fui. Eu fiz marketing multinível. Eu lembro que eu tinha, nessa época, já o meu grande sonho, de comprar um Camaro, tá? E, cara, era o meu sonho de infância. Aquilo, você não tem ideia quanta motivação isso me trouxe. Comprar aquele carro. Cara, se eu visse um Camaro na minha frente, o coração acelerava, eu ficava eufórico. Era o meu maior desejo, sabe? Eu lembro que um dia um amigo meu chegou na minha loja e falou o seguinte, olha, eu tenho esse negócio para te apresentar e tal. E eu falei com ele, tá, mas e aí como funciona? Será que com isso um dia eu vou conseguir comprar um Camaro e tal? Eu falei meio que num tom de sarcasmo, né? Eu lembro que ele deu um tapa na mesa e falou assim, se você focar nisso por 3 meses, eu garanto que você compra o seu Camaro. Sabe o que eu fiz? Focou. Mike, 1 minuto depois, estava de dia, eu saí da loja e já fechei a porta. E saí com ele para fazer aquele negócio. Pode falar que negócio que era? Que Era marketing multinível. Era marketing multinível. E esses marketing multiníveis... Mas era empresa, mas tinha empresa por trás. Tinha empresa, foi a Telex Free. Eu também. Fiz Telex Free. E assim, nessa época, com 16, 17 anos, 15 anos ali, eu não tive discernimento óbvio para entender da idoneidade... Já é dica pra galera. Dica pra galera isso aí. Da idoneidade de um negócio. Toda a explicação ali era muito bonita, era muito racional. E pessoal, marketing multinível é marketing multinível. Pirâmide é pirâmide. As empresas de marketing multinível utilizam da estratégia corrigindo, as empresas de pirâmide utilizam da estratégia de dizerem que são marketing multinível para que elas, obviamente, não falem para você que são pirâmide. Então, várias empresas que eu acabei fazendo eram consideradas pirâmides financeiras, né? E ali o que eu estava fazendo? Tentando ganhar dinheiro. Como todo mundo. E muita gente pensa assim, nossa, mas você fez pirâmide e tal. Pô, fiz sim, seu bunda mole. Na minha idade, você estava fazendo o quê? Jogando bola, não é mesmo? Eu tenho orgulho de chegar em casa e falar o seguinte, hoje eu investi aqui porque eu quis ganhar dinheiro, eu quis mudar de vida, eu não fui um medroso, mas eu nunca, Mike, tentei fazer alguma coisa para, obviamente, enganar as pessoas. Ali os meus pais entraram, meu cachorro entrou, o gato entrou, todo mundo estava entrando, estava fazendo aquele negócio. Você acreditou no negócio, vestiu a camisa e foi. A gente entrou e vestiu a camisa e foi. Então muita gente acha, fez marketing multinível, fez não sei o que. Cara, nem todo mundo que fez marketing multinível é piramideiro, como as pessoas falam, né? São as pessoas que, obviamente, tinham aquela consciência de que isso era algo, que era uma pirâmide de fato. E tem todo aquele camuflamento, toda aquela história e tal. Mas, enfim, eu fiz esse marketing, fiz outros, inclusive, tá? Em um desses negócios, Mike, para resumir, eu peguei 60 mil reais emprestados, ok? Isso com menos de 18 anos, para fazer investimento e perdi essa grana uma semana depois. Nossa. Boa parte dessa grana era dos meus pais. Eram praticamente tudo que eles tinham. Eu quase fui expulso de casa por conta disso. A minha vontade de ficar rico era muito grande. Eu não só peguei todo o dinheiro que eu tinha armazenado da minha loja de games e investi nisso e perdi, como também perdi o dinheiro que eu peguei emprestado, não só dos meus pais, mas de outras pessoas. E eu me lembro que eu fiquei noites sem dormir, pensando em como eu pagaria aquilo. E isso antes dos 18 anos. Eu tinha um peso nas costas de uma pressão que caras de 30 almofadinhas Nutellas ainda não passaram na sua vida. Não tem. Porque 60 mil reais é dinheiro, cara. É muito dinheiro. Perante o que a gente tem hoje no Brasil, isso. É muita grana. E a minha mãe também, por ter feito investimentos, ela ficou devendo dinheiro para o banco, né? Eu falei que a minha mãe era uma empreendedora, mas ela não tinha grana guardada, era só para pagar a conta, então teve que pegar dinheiro emprestado no banco, tudo mais, ficou devendo isso também. E assim, meus pais só me crucificaram pela grana que eu tinha pegado emprestado, né? Não porque eu estava tentando fazer aquilo e tudo mais, até porque eles mesmos acreditavam junto comigo e sabiam que, obviamente, todo mundo ali foi, né, de certo modo, acabou perdendo a grana, algumas pessoas tal, várias ganharam. E assim, eu comecei a me interessar pelo marketing digital justamente porque eu percebi que também era um negócio escalável. Eu poderia ganhar dinheiro enquanto eu estivesse dormindo.
Que é o legal do negócio. Exatamente. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, né, já ficou na posição aí de o homem mais rico do mundo por muito tempo, já disse, né, se você não consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Eu não tinha ouvido essa frase na minha idade, eu nem sei quando que ele falou isso, mas de certo modo eu sabia disso. Eu sabia que não importasse o que eu fizesse, se eu não fizesse algo que me desse dinheiro enquanto eu estava dormindo, Estava errado. estava errado.